A poeira fria sob minhas patas não era a pedra do templo de Bastet. Ao abrir os olhos, encontrei um mundo escuro, pesado, sufocado. O vento trazia um cheiro amargo, denso, que arranhava minha garganta. Fumaça, suor, medo. E algo mais profundo, antigo, como se a própria terra estivesse sangrando. Gritos cortavam a noite. Eram agudos, secos, misturados ao baque de metal contra metal. As estrelas tremulavam atrás de colunas de poeira que subiam ao céu. Eu não sabia onde estava ainda, mas meu corpo sentiu antes que meus olhos compreendessem. Aquele lugar estava à beira da ruína. Movi-me devagar, as orelhas baixas, tentando entender o caos ao meu redor. Silhuetas gigantescas, armadas, corriam na escuridão. Escudos romanos refletiam a luz das tochas, manchados de poeira e sangue seco. Cada batida de coração parecia ecoar no solo. E então, como um sopro cruel do destino, percebi algo estranho. Um cheiro que não fazia sentido para aquela era. Não era pólvora. Essa viria muito depois. Era o cheiro da decadência, o prenúncio de um império à beira do fim. Eu havia sido puxado para um momento de ruptura. A vibração familiar atravessou meu corpo, aquela mesma que senti no Egito. Mas aqui não havia mistério sagrado. Havia urgência, perigo, morte. E pela primeira vez, entendi o motivo do meu salto. Eu estava em Adrianópolis, o dia em que Roma começou a morrer. Aproximando-me das linhas de soldados, vi rostos tensos, pálidos, rasgados pela exaustão. Homens respiravam com dificuldade, agarrando seus escudos como se segurassem a própria vida. Seus olhos denunciavam algo que romanos raramente admitiam: medo. Alguns me notaram, mas não reagiram. Para eles, eu era apenas um gato perdido no meio do inferno. É curioso como humanos ignoram o que não compreendem. Se soubessem o que eu testemunhava, talvez me enxergassem de outra forma. À distância, tochas iluminavam o contorno de um exército estranho. Eram os godos, altos, fortes, vindos das florestas do norte, pressionados como animais em fuga pelos terríveis hunos. Eles não estavam ali para invadir. Estavam ali porque Roma os traiu. Eu observava tudo: a poeira, as lanças, o silêncio tenso que antecede a violência. O mundo parecia respirar ofegante. Mesmo sem entender cada palavra humana, eu sentia suas intenções, seus temores, suas dúvidas escondidas sob bronze e ferro. Aster, o observador. O gato que caminha pelas frestas da história sem alterá-la. Ali, escondido entre escudos quebrados e lanças caídas, percebi que aquele não era apenas um campo de batalha. Era o palco do início do fim. O ano era 378 a.C. Roma parecia ainda poderosa, mas suas rachaduras eram profundas. A corrupção corroía tudo. Quando os godos pediram abrigo dentro do império, Roma viu oportunidade e explorou. Prometeram comida e terras. Entregaram fome e miséria. A revolta gótica não foi uma invasão, foi desespero. Um povo desesperado é mais perigoso do que qualquer exército disciplinado. Fritigerno, o líder godo, sabia disso. E Valente não sabia de nada. O imperador viu apenas orgulho onde existia risco. Valente temia a fama crescente de seu sobrinho Graciano, que vinha do Ocidente com reforços. Queria vencer sozinho, ser o herói, o salvador de Roma. Essa necessidade humana de glória, sempre tão destrutiva. E então, tomou a pior decisão possível. Marchou para Adrianópolis sem esperar ajuda. Não por estratégia, mas por vaidade. A vaidade é o primeiro inimigo dos imperadores, e o último. Enquanto eu caminhava entre soldados sedentos e exaustos, percebi como a história é feita de erros pequenos que crescem até se tornarem monstros. Valente criara um monstro naquela colina, e ele ainda não sabia disso. O sol da Trácia castigara os romanos durante horas.
As armaduras queimavam seus corpos, o calor pesava como uma sentença. 7 horas de marcha para enfrentar um inimigo que, Valente acreditava, era pequeno. Ele estava errado, muito errado. Os romanos chegaram ao campo de batalha exaustos, febris, famintos. Seus escudos tremiam nas mãos. Seus passos eram pesados. A disciplina ainda existia, mas estava trincada, e num exército trincado, qualquer impacto vira ruptura. Do outro lado, os godos estavam descansados, posicionados ao redor de uma muralha de carroças. Uma fortaleza improvisada, mas eficiente. Eu observava do alto de uma roda quebrada. Os godos eram mais pacientes do que parecia. Fritigerno atrasava propositalmente as negociações. Ele queria que Roma atacasse primeiro. Queria tempo para sua cavalaria, que estava afastada. Tempo. Sempre ele. Eu, um viajante dele, sabia reconhecer quando estava prestes a virar o jogo. Valente não quis esperar. Não quis ouvir seus generais. Não quis ver que o calor havia quebrado seus homens. Deu a ordem. A marcha cansada virou ataque desordenado. Eu senti o chão vibrar. E não era uma fenda temporal. Era o erro cobrando seu preço. Os romanos avançaram contra a muralha de carroças. Mas suas lanças não encontraram vitória. Encontraram resistência. A poeira subiu como uma nuvem sufocante, e eu precisei me esconder entre sombras para não ser pisoteado. O som da primeira colisão foi ensurdecedor. O aço romano chocou-se contra o ferro godo, mas a força estava desequilibrada. Os romanos estavam cansados demais. Os godos, prontos demais. Por um curto instante, pareceu que Roma conseguiria romper a formação inimiga. Mas então, ouvi algo vindo do horizonte. Um estrondo de cascos. Virei a cabeça. Minhas orelhas se ergueram. A cavalaria gótica voltara. Como uma onda selvagem, os cavaleiros atingiram o flanco romano. Vi um soldado ser levantado do chão com um impacto. Escudos voaram. Formações quebraram. E a famosa disciplina de Roma se dissolveu como areia nas patas. O caos tomou conta. Gritos, poeira, sangue misturado à terra. O ar cheirava a ferro quente. Eu me esgueirei para baixo de uma carroça tombada, observando entre as frestas a queda de um mundo. Os romanos estavam cercados. 2/3 do exército do Oriente caíram em poucas horas. Era mais que derrota. Era aniquilação. Roma sangrava pela primeira vez de forma irreversível. Valente, o imperador, tentava se manter firme. Mas firmeza não é força quando o medo governa. Ele foi ferido durante o combate, e ali, no meio da confusão, o destino começou a decidir seu fim. Há 2 versões para sua morte. A primeira, morreu lutando, seu corpo perdido entre milhares. A segunda, refugiou-se em uma cabana. Os godos, sem saber quem estava lá dentro, incendiaram o local. O imperador morreu queimado, mas seja qual for a verdade, eu percebia algo maior. A morte de Valente não era apenas a morte de um homem. Era o fim simbólico da invencibilidade romana. O dia em que o mundo percebeu que Roma podia cair. Senti um arrepio. Não pelo fogo, não pela tragédia, mas pela percepção de que eu estava presenciando o exato ponto onde uma era se partiu ao meio. Quando a batalha cessou, a noite estava silenciosa de forma perturbadora. Os godos vitoriosos erguiam gritos, enquanto romanos sobreviventes fugiam para qualquer direção. A poeira baixava, revelando o que restara. Caminhei entre escudos quebrados, lanças partidas, corpos imóveis. A história não é feita apenas de grandes vitórias. Ela também se escreve nas ruínas dos impérios. Em silêncio, eu sentia a terra absorver tudo aquilo. Adrianópolis mudou o mundo. A infantaria romana, orgulho por séculos, provou-se vulnerável diante da cavalaria inimiga. A partir dali, a forma de guerrear na Europa se transformaria para sempre. Os godos não só venceram, permaneceram. Nunca antes Roma permitira que um inimigo ficasse dentro de suas fronteiras. Este foi o princípio do fim que culminaria.
um século depois, na queda do Império do Ocidente. E no meio daquele campo devastado, minhas patas formigaram. A vibração voltou. Suave, crescente, inevitável. O tempo novamente me chamava. O vento mudou. A poeira se ergueu em espiral. O ar ficou denso e quente. Eu sabia. O próximo salto estava se abrindo. E ele parecia escuro. Muito mais escuro que todos os anteriores. Olhei para trás uma última vez. O campo de Adrianópolis era o retrato da queda humana. Orgulho, negligência, fome, desespero. Todos os elementos que constroem impérios. E os destroem. O mundo começou a distorcer. As sombras se alongaram como dedos. Minhas orelhas tremeram com um som que não vinha do ar, mas do tecido do tempo. Eu estava sendo puxado de novo. A fumaça se abriu em um círculo. Vi um clarão, nem dourado como o Egito, nem avermelhado como as tochas. Era algo frio, azulado, talvez um prelúdio do lugar para onde eu iria. Meu corpo foi arrebatado. O campo de batalha desapareceu sob meus olhos. Restou apenas o eco distante de um império ferido. Eu fui puxado para outro momento crítico do tempo. Um ponto de virada que moldaria a história humana de formas que poucos compreendem. Se você quer acompanhar minha jornada, descobrir os segredos que testemunho e caminhar comigo pelas eras, inscreva-se no canal e me diga nos comentários onde você acha que um gato como eu aterrissou desta vez. Nos vemos no próximo salto no tempo. O tempo já está chamando.